Olá, você que é usuário do portal Cancer Talk. Tudo bem? Meu nome é Patrícia e hoje eu vim aqui falar sobre direito dos pacientes com câncer. São garantias legais que permitem esse acolhimento nesse momento tão delicado da vida que é quando a gente tem um diagnóstico do câncer. Eu sou advogada, eu sou especializada em direito à saúde. Meu escritório trabalha com direito à saúde já há 5 anos exclusivamente. Eu sou conselheira da Fundação Napoleão Laureano, que é uma fundação que tem um hospital que trata de câncer, e faço pós-graduação em direito sanitário pela USP. Sou uma apaixonada pelo SUS, pela assistência do SUS, e eu acho que o que mais importante que me trouxe nessa história toda é que eu sou filha de uma paciente oncológica, eu sou sobrinha de paciente oncológico, eu sou neta de paciente oncológico e eu sou amiga de alguns pacientes oncológicos. E isso traz para a gente a necessidade não só de estudar, mas de entender a importância de multiplicar o conhecimento sobre os direitos, sobre acesso de tratamento e tudo que é correlato a isso. O câncer é um tema muito urgente para a gente. Os indicativos da Organização Mundial de Saúde é que, muito em breve, vamos ter pelo menos 35 milhões novos casos de câncer no mundo. No Brasil, seria como se a gente pegasse 1 milhão de pessoas, aproximadamente a população de João Pessoa, que é a cidade de onde eu falo agora, e a gente tivesse todos eles diagnosticados com algum tipo de câncer, né? A gente tem percebido até que o câncer tem surgido cada vez mais cedo. Então, isso traz a necessidade da gente falar sobre políticas públicas de uma forma muito sensata. A gente precisa entender como é que esses direitos eles vão impactar na vida de todo mundo e da sociedade como um todo. Os direitos das pessoas com câncer. Em qual momento, após o diagnóstico da doença, seja a sua própria doença ou de alguém que você ama, a gente precisa ouvir falar sobre os direitos. Eu sou uma entusiasta que saber sobre os direitos do câncer, ele tem que vir até antes do diagnóstico. Por quê? Porque quanto mais informações a gente é multiplicador de conhecimento. Então, a gente precisa estar sempre atento a tudo isso. O diagnóstico, por si só, ele traz uma abalo emocional muito grande. E não só emocional, mas social também. Então, o que é que acontece? A informação nesse contexto, ele também vai fazer parte de um recurso terapêutico, né? O direito à saúde, ele é muito importante, ele traz a dignidade para o paciente. E aí a gente vai começar a entender muitas coisas num contexto muito maior, que por vezes a gente estuda de forma muito abstrata, ou a gente ouve falar de forma muito abstrata, mas que é extremamente importante que a gente entenda isso no contexto a partir do momento do diagnóstico, seja o nosso próprio diagnóstico ou de alguém que a gente está por perto, né? Quando a gente é o que a gente chama de rede de apoio. Por quê? Acolher esse paciente ou ser acolhido enquanto paciente é ter sua dignidade protegida. E quando a gente fala em direito, a gente não está falando de um favor, né? Quem nos auxilia a fornecer, a garantir direito à saúde, direito a um tratamento digno, direito a um diagnóstico no tempo correto, exames de rastreio, são direitos e não favores, né? Então, temos leis específicas que permitem que a gente tenha essa proteção nesse momento tão delicado, onde a pessoa fica tão vulnerável. É muito importante que a gente entenda isso. A saúde é um direito de todos, é um dever do Estado, é garantido mediante políticas sociais e econômicas que visa
reduzir o risco da doença e permite um acesso igualitário às ações, não só de proteção da saúde, mas também no momento que a gente precisa recuperar essa saúde. Ou seja, vamos pensar num câncer que é um dos mais comuns no nosso país, que é o câncer de mama. Então, eu tenho garantido que essa pessoa tem acesso a exames no momento correto, exames de rastreio para haver um diagnóstico precoce. E a partir do momento que essa pessoa é identificada com aquela doença, ela tenha o tratamento o mais rápido possível. É isso que garante a nossa Constituição Federal quando ela fala esse texto tão bonito. O Estatuto da Pessoa com Câncer. O estatuto, ele vem para instrumentalizar essa garantia genérica de direito à saúde. Ela puxa para uma situação mais específica, que é a pessoa com câncer. E esse estatuto, o que é que ele faz? Ele garante uma série de direitos e de políticas públicas que vão permitir que uma pessoa, a partir do momento que é diagnosticada com um câncer, ela tenha o tratamento mais adequado ao caso dela. Entre os direitos das pessoas com câncer, a gente vai começar com uma série deles. Prioridade em tramitação de processo, seja ele administrativo, seja ele judicial. O processo, ele pode ser até aquele procedimento simples que, por vezes, a gente faz junto à Secretaria de Saúde para pedir uma alimentação específica para aquela pessoa que está doente, um medicamento, quando a gente precisa de atendimento da Defensoria Pública, ou quando a gente precisa efetivamente judicializar. Em todos esses momentos, a gente pega o laudo onde afirma o diagnóstico dessa pessoa, enquanto pessoa com câncer, e comprova que ela precisa ter os seus procedimentos tramitados de forma prioritária. E aí você pode ficar com uma dúvida que é a seguinte: Patrícia, é só os processos relativos à saúde? Não, qualquer processo. Vamos dizer que essa pessoa tem um processo de cobrança contra alguém, tem algum processo de divórcio. Todos esses processos, eles tramitarão com prioridade a partir do momento que você informa que você tem câncer. Câncer e educação. Vamos dizer que você é um estudante universitário, um estudante de nível médio, estudante de mestrado, de doutorado, e você é diagnosticado com câncer, né? Nesses casos, há leis federais que permitem que você compense as ausências e que você faça determinados exercícios de forma adaptada em casa, para que não haja um prejuízo da sua educação. Isso é muito importante, porque a gente tem que viver apesar do câncer, né? Então, é muito importante que essas pessoas tenham uma proteção que permita que o prejuízo com relação à educação não seja maior do que o necessário ao próprio tratamento. Aqueles trabalhadores também que têm o FGTS lá depositado, eles podem sim fazer o saque do FGTS, certo? Porque é um valor muito importante, que por vezes vai custear exames, vai dar um maior conforto com relação à alimentação, transporte. Porque o câncer, minha gente, é uma doença cara, mesmo diante dos tratamentos gratuitos, mesmo diante de uma situação onde você tenha uma cobertura pelo seu plano de saúde, mas ele se torna muito dispendioso. Então, pensando nisso, o que é que a gente tem? A gente tem a possibilidade do saque do FGTS para essas pessoas com câncer. Medicação gratuita. A pessoa com câncer tem sim direito à medicação gratuita oferecida pelo SUS. Então, sempre que a gente precisar de um medicamento do SUS, você vai fazer um pedido
via Secretaria de Saúde e eles precisam fornecer. Existe uma lista onde fala quais são esses medicamentos que estão disponíveis. É o Rename, que é uma lista onde está lá todos os medicamentos que são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Vamos dizer que o seu médico passa algum medicamento para você que ainda não está no Rename, ou que, mesmo tendo sido incorporado pelo Rename, ele precisa, ele não está sendo dispensado pela farmácia do seu estado, da sua cidade. Então, esse é um momento que, por vezes, a gente precisa judicializar. Você tem o direito ao medicamento, porém, ele não está sendo fornecido da forma com que deveria. Outro direito que você tem é o saque do PIS/PASEP. Esse saque também é permitido com prioridade ao paciente oncológico. Outro ponto que é importante são as cirurgias plásticas reparadoras. A pessoa com câncer, ela tem direito a cirurgias reparadoras, inclusive com atendimento multidisciplinar, com prótese também, para, por exemplo, se a gente falar da mama, a prótese para a mama contralateral, muitas vezes você só sofreu mutilação de um lado, mas você precisa da prótese também do outro lado, para ver uma simetria, né? E um tema que por vezes não é tão falado, que são próteses também para os casos de câncer de próstata, né? A gente termina falando muito até sobre o câncer de mama por uma cultura da mulher que se cuida mais, de que há um nível elevado de mulheres com câncer de mama, mas a prótese, no caso do câncer de próstata, ela também é possível, até pelo SUS. Tratamento fora de domicílio é também um direito da pessoa com câncer. Uma pessoa que precisa se deslocar do seu estado, da sua cidade para outro, para poder receber o tratamento, ela precisa sim ter suas despesas cobertas, e não só ela e mais um acompanhante. É importante que esse pedido seja feito de forma administrativa, com prioridade, junto à Secretaria de Saúde Estadual, que vai permitir que essa pessoa tenha fornecido o seu deslocamento para o local onde será feito seus exames, seu tratamento, às vezes um tratamento cirúrgico, faz o tratamento no seu estado, mas uma cirurgia precisa ser em outro estado, isso tudo é coberto pelo município, algumas vezes, e outras vezes pelo Estado. E também pela União, né? A gente tem que lembrar que a saúde é responsabilidade dos três entes federados: Estado, município e União. Transporte gratuito. O transporte gratuito para pessoas com câncer, ele, por vezes, ele é fornecido, obedecido a alguns critérios. Isso muda, minha gente, de estado para estado, mas ele, mais uma vez, ele tenta trazer para essas pessoas a possibilidade de que ela se trate com um menor ônus financeiro, já que deveria ter aquela proteção no seu próprio local, no seu município. Às vezes precisa se deslocar para esse tratamento, que é muito comum, porque precisa ir para um grande centro, precisa ir para a capital, então é possível esse transporte gratuito naquele ônibus de linha, né? Então, você vai, se desloca até o guichê de passagem, apresenta seu laudo. Alguns estados têm uma carteirinha específica para isso, e aí você demonstra que você tem direito a esse transporte gratuito. Caso isso não seja fornecido da maneira devida, reclamação junto ao DENIT. O DENIT seria o órgão responsável por essa fiscalização da gratuidade do transporte via esses ônibus de linha. Quitação do financiamento de casa própria. Alguns financiamentos, dentro do seu contrato, ele tem um seguro que permite a cobertura e a quitação do financiamento quando a pessoa é diagnosticada com câncer. Isso a gente tem que se atentar muito, porque tem alguns contratos de seguro que eles falam que a quitação ela só é possível quando a pessoa é aposentada por invalidez, né?
Se você chegou a ser aposentado por invalidez, você teria sim direito a essa quitação. Caso não, você não teria. Então, com relação a essas quitações de financiamento da casa própria, é uma questão que precisa de uma ajuda especializada e ser analisada caso a caso. Mas a grande maioria dos contratos que tem seguro permite essa quitação. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O auxílio-doença ele é permitido 15 dias após o afastamento do trabalho, começa via INSS. Em algumas situações, inclusive, aquele período de carência, né, dos recolhimentos do INSS, ela também é dispensada e a pessoa já pode pedir o afastamento por auxílio-doença tendo um tempo menor de arrecadação junto ao INSS. Caso o câncer cause uma incapacidade total para o trabalho, essa pessoa tem direito à aposentadoria, tá? Vamos lá, outro dado bem importante que causa muito desconforto: manutenção de plano de saúde. O plano de saúde ele só pode ser cancelado nesses casos por dois motivos: inadimplência ou fraude. Nos outros casos, não é possível que os planos de saúde, a partir do momento do diagnóstico do câncer, o início do seu tratamento, não é possível aos planos de saúde promover uma rescisão imotivada, né? Então, eles teriam que justificar com esses dois aspectos: ou inadimplência do usuário do plano de saúde, acima de 60 dias, tem alguns critérios que precisam ser obedecidos, de notificação, tudo isso. E também com relação à fraude, comprovada e não presumida pelo plano de saúde. Isso também é muito importante. Então, a partir do momento que eles alegam fraude, é preciso que essa fraude ela seja comprovada, né? Esses direitos, minha gente, eles existem para proteger o paciente, porque assim é necessário proteger alguém que já está em vulnerabilidade, né? Que já está ali batalhando para conseguir o melhor tratamento, para se manter bem. Então, a gente precisa garantir que os direitos deles estejam protegidos, né? E aí, o que é que a gente pode fazer hoje, né, para garantir que essas pessoas tenham um tratamento digno, sejam tratadas com dignidade e tenham maior conforto alcançável durante o tratamento? A gente precisa deixar essas pessoas todas cientes que elas têm sim direitos e que eles são protegidos e que naquele momento de maior necessidade elas têm quem protegê-las. Isso é muito importante. Onde é que a gente acha apoio para esses pacientes? Defensoria Pública dos seus estados. Coloquei do estado da Paraíba porque é o estado que eu estou. Defensoria Pública. A Defensoria Pública é a advocacia que permite, de forma gratuita, que você receba assistência. O empecilho, por vezes, da defensoria, né, diante da urgência de um tratamento como o câncer, é o tempo, né? Eles têm uma demanda muito alta e para que eles possam limitar essa demanda e conseguir atender todo mundo, eles fazem um limite com relação à renda. Em alguns casos, a gente procura a Defensoria Pública da União, a DPU, né, que também, da mesma forma, faz essa limitação com relação à renda. Quando a gente pensa em erros de assistência mais generosos, olha, está faltando medicamento no município, era para ter esse medicamento e não está, estamos tendo dificuldade na dispensação. M- Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, também a gente chama o MPF e o MP, né? Todos eles têm promotorias de saúde e que podem dar esse suporte. Só que a gente tem que lembrar que nesses casos a Defensoria Pública ela me protege enquanto indivíduo, o Ministério Público me protege enquanto sociedade. Então, quando a gente vê que há um erro maior, que está atingindo o maior número de pessoas, a gente procura o Ministério Público. Não, está atingindo só a mim, Patrícia, eu procuro a Defensoria Pública. Ouvidoria do SUS, número 136, tem também pelo site. Também é um bom caminho
e é onde a gente tem algumas informações importantes. ANS para o caso dos usuários de planos de saúde. Tem um segundo ponto, informação de qualidade. Informação também é parte do tratamento. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, e entidades como o Cancer Talks e algumas outras ONGs que têm essa preocupação de trazer uma informação de qualidade para todos nós. Vou finalizar essa conversa com uma frase de uma autora maravilhosa, ela é médica, né, e começou com o acolhimento de pacientes lá atrás, na época da Segunda Guerra Mundial, e ela deixou uma obra extensa, que é Elisabeth Kubler-Ross, ela é uma suíça, que ela fala assim num livro dela que eu acho divino, chamado A Roda da Vida, que fala da vida dela. Sempre que você pensa que não consegue ir adiante, de onde menos espera, surge uma luz no caminho. Essa luz tão pequenina vem renovar suas forças e trazer-lhe energia para dar um passo a mais. É isso que a gente precisa. A gente precisa de rede de apoio, a gente precisa de um feixezinho de luz que faça com que a gente consiga dar pelo menos um passo de cada vez. Direitos não podem ser segredos, eles precisam ser ferramentas de cuidado. Compartilhe sempre informação com quem precisa.